começar a gravar aí. Legal, Plínio. Pronto, estamos aqui. Então, vou introduzir aqui para vocês o Marcos Zanetti, né? Primeiro, lembrando para quem está vindo pela primeira vez, né, que a gente costuma fazer essa reunião, que a gente chama de reunião científica, uma vez por mês, toda primeira sexta-feira do mês ao meio-dia. Ela tem sido, desde o tempo da pandemia, por Zoom, né? E a gente procura convidar pessoas que certamente têm muito a contribuir para o nosso entendimento, a nossa consciência sobre temas vitais como saúde, por exemplo, né? E alargar o nosso entendimento, né? A gente tem que lembrar que a linguagem nunca é suficiente, né? A gente fala a palavra saúde, e aqui, se a gente ouvir essas 50 pessoas que estão presentes aqui, cada uma vai se referir à saúde de uma forma diferente, né? O que significa que é um tema aberto para a gente continuar explorando, né? E enriquecendo, né, individualmente cada um de nós também, né? E também uma característica que é importante da nossa reunião, que é uma reunião aberta a todos, né? Tem muitos profissionais de saúde que eu estou vendo aqui, mas é uma reunião aberta, uma vez que a gente considera, tem que repetir isso sempre, que saúde é um bem público. A gente quer conversar de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de espiritualidade, né? De integralidade, né? São temas importantes para todos nós, né? Para quem trabalha na área de saúde e para todos nós que somos responsáveis, afinal de contas, pela nossa própria saúde, né? Então, estou super feliz, estou vendo que a Janina chegou aqui também, né? Estou super feliz de receber o Marcos Zanetti, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu diria que esse é um trabalhador, é uma pessoa que não para, está sempre trabalhando muito, né? Eu, às vezes, amolo ele para ele trabalhar um pouquinho menos, mas eu percebo no Marcos muito entusiasmo sobre diversos temas, né? Então, Marcos, além de ele ser um médico do CIRI, fazer parte do corpo docente da Faculdade de Ciências em Saúde, né, de Saúde no Sírio, o Marcos também é um dos coordenadores das atividades de saúde mental no Sírio, né, da pós-graduação em saúde mental, né, psiquiatra, né, se interessa por diversos assuntos. Então, eu vejo nele assim uma pessoa que cultiva uma visão mais integral possível de saúde, né, dentro da área médica, né, mas sempre olhando para a saúde de uma forma bastante aberta, né. Então, ele vai trazer hoje esse tema que é um tema não muito comum, de um modo geral, para as pessoas, e um tema que pode ampliar muito a nossa visão sobre o nosso próprio corpo, a nossa própria fisiologia, a nossa própria humanidade, né? E para quem é profissional de saúde também abrir uma perspectiva que é realmente muito interessante. Então, Marcos, super bem-vindo. Só contar também que a gente, entre as coisas que o Marcos faz, uma das nossas aventurinhas juntos, a gente procurou abrir, a gente ainda está procurando manter isso, um curso que a gente chama de sono saudável, né? Eu, o Marcos e o Maurício Banhato, que é da medicina do sono, né? A gente já fez uma edição, né? Espero que a gente faça muitas outras aqui no sítio. Bem-vindo, querido. Verdade, Plínio. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite e as palavras gentis. Você sabe que o sentimento de admiração é recíproco e é sempre um prazer para mim poder estar falando aqui, ainda mais nesse espaço dos cuidados integrativos, que eu acho que, de fato, né, uma das coisas que eu quero mostrar justamente que esse conceito de eixo intestino-cérebro, ele justamente integra, né? E você tem razão, trabalho demais, o que vai entrar em contradição com o que eu vou falar do eixo intestino-cérebro, que em reduzir estresse, né? Mas deixa eu compartilhar minha tela. Isso é uma das coisas, né, que me instigou a me aprofundar, além das implicações, evidentemente, para a saúde, né? Mas estudar esse assunto, porque ele resgata um conceito que eu acho que foi se perdendo na medicina, que é, não só na medicina, mas, enfim, na saúde como um todo, que é o conceito da fisiologia integrativa, né? Que, claro, em última instância, isso também se correlaciona
né, também está relacionado a você integrar diferentes práticas, né, mas é de você poder olhar também os aspectos físicos do organismo de uma forma integrada e não fragmentada, como foi acontecendo de forma compreensiva pela superespecialização das áreas de saúde, mas eu acho que resgatar um pouco esse olhar e faz sentido, e espero que faça sentido para vocês. Vocês estão vendo como tela cheia o slide? Então, né? Legal. Então, quis trazer aqui um primeiro slide com um paradigma da depressão, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender um ponto, entender um pouco esse ponto, né, de olhar, né, para os fenômenos de saúde de uma forma mais ampla, né? Então, a depressão, vocês sabem, é um dos maiores, se não o maior problema de saúde pública hoje no mundo, maiores causas de incapacitação, mas o que não é muito intuitivo para as pessoas é que boa parte, né, dos pacientes com depressão, eles apresentam, né, o que hoje se chama de o que hoje se chama de uma dúvida. Vocês veem a minha ponteira? Não. Não. Vem? Tá, então pronto. Então, muitos indivíduos com depressão, eles apresentam o que hoje se chama de inflamação de baixo grau. Então, os indivíduos depressivos, eles vivem com o corpo inflamado. E boa parte deles apresenta dor de moderada a grave, né? E é interessante porque muitos psiquiatras não perguntam de dor porque não sabem muito o que fazer com essa informação, e o paciente também não fala para os psiquiatras, porque acha que psiquiatra não é médico para falar de dor. Além disso, não só a depressão, mas os transtornos de humor de forma mais ampla, incluindo a bipolaridade, estão associados a um risco muito aumentado de síndrome metabólica, obesidade, doenças cardiovasculares em relação à população em geral. Também um risco aumentado para demências. Isso é tão importante que em 2015 a Associação Americana de Cardiologia publicou um statement para os cardiologistas, alertando eles que eles precisam avaliar precocemente indivíduos com transtornos do humor em razão da incidência de doença aterosclerótica acelerada precoce, né? Como a gente vai ver, existem vários fatores a isso, mas daqui a pouquinho eu vou voltar nesse ponto da inflamação sistêmica crônica, que é uma condição que hoje tem se considerado central em boa parte das condições de saúde mais prevalentes no mundo hoje. Uma outra associação que não é tão intuitiva é entre depressão, ansiedade, estresse e câncer, né? Quer dizer, a gente entende que o indivíduo que é diagnosticado com câncer, ele fica compreensivelmente, né, um estado emocional mais abalado, isso é um estresse, mas não é intuitivo que a própria depressão e a própria ansiedade aumentam a incidência de câncer, estão associados a uma incidência aumentada de câncer e também um pior prognóstico no tratamento da doença oncológica. Isso também não é muito intuitivo, conhecido de muitas pessoas, quer dizer que, de alguma forma, né, a depressão e o estresse crônico, eles aumentam o risco de se desenvolver um câncer. Bom, e aí vocês começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Por que eu estou falando disso numa apresentação sobre eixo intestino-cérebro? Provavelmente porque deve ter a ver. E aí a gente chega nessa figura que eu gosto muito, que é de um artigo publicado na Nature Medicine em 2019, que é um artigo de revisão justamente sobre esse acrônimo SCI, Systemic Chronic Inflammation, inflamação sistêmica crônica, que hoje se considera o cerne de grande parte das doenças, né, não transmissíveis no mundo. E o intestino está no centro disso, porque o intestino está no centro da nossa imunidade. Então, aqui à esquerda, nessa figura, nós temos aqui os hábitos de vida que contribuem, né, que são aí causas da inflamação sistêmica crônica, então sedentarismo, obesidade, uma alimentação, vamos chamar assim, menos saudável, mais, entre aspas, que nós vamos ver melhor isso, inflamatória, estresse crônico, um sono não reparador, e isso vai levar ao que a gente chama uma desbiose, um desequilíbrio de flora intestinal. E esse desequilíbrio de flora intestinal está muito relacionado a um superestímulo do nosso sistema imune e vai levar a uma inflamação sistêmica crônica, que hoje é considerado um fator etiológico fundamental para síndrome metabólica, diabetes, doença cardiovascular, câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. E
imunossenescência, quer dizer, um envelhecimento mais acelerado e mais problemático, né? Todos envelhecemos, né? A gente pode envelhecer melhor ou pior, mais ou menos acelerado, com melhor ou pior qualidade de vida. Um outro aspecto talvez não seja intuitivo para vocês é que todos os transtornos mentais graves, não apenas a depressão, eles estão associados não apenas a uma inflamação, na média, né? Uma inflamação sistêmica aumentada, como também a marcadores de estresse oxidativo aumentado. O que é isso, né? A gente vive num mundo tóxico e a própria produção de energia, o processo de produção de energia pelas células do nosso corpo gera uma série de detritos. Assim como o nosso carro, para produzir energia, quando ele queima combustível, produz lá um monte de fumaça preta, as nossas células produzem um monte de detritos, que existem mecanismos de defesa do nosso corpo para contrapor o que se chama estresse oxidativo, dano celular que esses detritos causam, e quando você tem um desequilíbrio na produção desses detritos e nos mecanismos de reparação, você tem um excesso de estresse oxidativo. Então, todos os transtornos mentais graves estão associados a um estresse oxidativo celular aumentado. Isso é constantemente documentado, não só depressão, bipolaridade, psicoses, autismos, estresse pós-traumático, suicídio. E aí já vem uma outra noção aí de um fator em comum que pode estar aí sublinhando esses fenômenos, né? Hoje também é amplamente reconhecido o papel da flora intestinal e os seus metabólitos, né, que é o que a gente chama de microbioma, que tem um conceito importante. Qual que é a diferença entre flora intestinal, microbiota intestinal e microbioma? Flora intestinal e microbiota intestinal são sinônimos, né? Na verdade, são dois termos, né, para designar os micro-organismos que habitam o nosso, né, os trilhões de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Microbioma é a relação ecológica entre todos esses micro-organismos e todas as substâncias que eles produzem. E hoje é amplamente documentado que existe uma relação muito próxima entre microbioma, né, risco, né, do desenvolvimento de cânceres e resposta ou não resposta, né, ou resistência ao tratamento do câncer, a quimioterapia. Então, hoje se reconhece a flora intestinal e os seus produtos como grandes, assim, fatores mediadores do risco de câncer e da resposta no tratamento de câncer. Como a gente vai ver, fatores comuns, né, de desequilíbrio da flora intestinal podem contribuir tanto para o desenvolvimento de adoecimento mental como de câncer. Então, não é de se estranhar, né, que existe essa associação epidemiológica, assim como as síndromes metabólicas, doenças cardiovasculares. Mas o que é, afinal, o eixo intestino-cérebro ou eixo microbiota intestino-cérebro, já que a flora intestinal é um protagonista fundamental desse sistema? Então, é interessante notar, isso é um dado anedótico, mas que a gente tem, habitando no nosso corpo, uma quantidade semelhante de micro-organismos em relação ao número de células do nosso corpo, né? Então, a gente tem aproximadamente de 30 a 40 trilhões de células no nosso corpo, e a gente tem aproximadamente de 30 a 40 trilhões de micro-organismos habitando o nosso corpo, mas aqui eu estou falando particularmente da nossa flora intestinal. A gente tem outras floras, outras microbiotas, a flora da pele, a flora dos seios da face, no caso das mulheres, a flora ou microbiota vaginal. Então, é um tecido, né? E, na verdade, a gente não consegue, né, viver sem a nossa microbiota. Na verdade, ao longo da evolução, o que se desenvolveu foi uma relação simbiótica entre nós, esses micro-organismos que habitam o nosso corpo. E esses micro-organismos, eles têm funções muito importantes, né? Existe um modelo animal que se chama, né, animais germ-free, quando você faz o parto desses animais num ambiente totalmente estéril, não permite que eles tenham contato, né, com a pele, com o corpo da mãe, né, principalmente ratinhos, ou administra antibióticos. Quando você cria animais germ-free, eles não desenvolvem, eles neurodegeneram. A mensagem aqui é que você não consegue se desenvolver sem a flora intestinal, e ao longo de toda a vida existe uma relação entre o nosso desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento do sistema nervoso e da nossa imunidade,
e a composição e diversidade da nossa flora intestinal, e também no envelhecimento vai havendo mudanças que hoje são consideradas deletérias na nossa flora intestinal, que ocorrem em paralelo, né, com o envelhecimento físico, imunológico e cerebral do nosso corpo. Existem diferentes formas da gente representar, né, do ponto de vista gráfico, o eixo intestino-cérebro. Essa é a figura que eu mais gosto, porque esse eixo intestino-cérebro, na verdade, ele corresponde a uma conexão entre o nosso intestino e os micro-organismos que nele habitam e o nosso sistema nervoso central por diferentes vias, algumas físicas, algumas indiretas. A gente tem a via imune, a gente tem via endócrina, as nossas células intestinais produzem hormônios que vão agir no corpo e no cérebro. Nós temos a maior via física de conexão entre o intestino e o cérebro, que é o nervo vago, né, que conecta a luz do intestino ao tronco cerebral com apenas uma sinapse, e algo que não é intuitivo para as pessoas. O nervo vago, ele não só, né, carrega sinais que são transmitidas através das substâncias produzidas pela flora intestinal, os metabólitos intestinais, como ele é capaz de carregar moléculas para dentro do sistema nervoso. Tem estudos mostrando que alfa-sinucleína, por exemplo, é uma proteína patológica encontrada no Parkinson e na demência, na doença de corpos de Levy. Tem estudos mostrando que o nervo vago ele consegue carregar a alfa-sinucleína produzida no intestino, jogando para dentro do sistema nervoso através dos seus microtúbulos. Então, é literalmente uma highway de comunicação direta entre o intestino e o cérebro, além de várias vias indiretas que a gente vai ver melhor. É importante também notar, né, que o trato digestivo, ele objetivamente é a maior superfície de contato do nosso corpo com o ambiente externo. Se a gente abrir todas as velocidades que em trânsitos intestinais, isso vai dar em uma área aproximada de 200 metros quadrados. E essa superfície, ela é crítica para a absorção de nutrientes, mas ela é também crítica para a modulação do sistema imune. E a gente sabe hoje que os principais fatores que modulam o nosso sistema imune são componentes estruturais das bactérias. Aí, por exemplo, tem um componente estrutural das bactérias gram-negativas, que são os lipopolissacárides, LPS, que hoje estão ganhando um grande destaque na literatura médica, né? E bactérias gram-negativas, o crescimento delas no nosso intestino é muito estimulado pelo consumo de proteína animal, de carne. E elas, em excesso, elas são consideradas inflamatórias. Também, né, proteínas dos próprios alimentos podem apresentar reação cruzada com outros tecidos no nosso corpo, levando a doenças autoimunes. O fato é que quando a gente tem um excesso de estimulação desse sistema imune, né, que está conectado com o intestino, né, seja por um desequilíbrio de flora intestinal, seja porque, né, existe uma barreira intestinal que filtra o que está passando do luz do intestino, né, para o sangue, também em contato com o sistema imune. Quando a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal, isso leva a inflamação sistêmica e também inflamação no cérebro. O nervo vago, como eu disse, ele é uma via física de comunicação entre o intestino e o cérebro, mas é importante notar que ele é uma via de mão dupla, né? E é importante nesse sentido que, na verdade, todo o eixo intestino-cérebro ele é bidirecional, uma via de mão dupla. O intestino se comunica com o cérebro e o cérebro também se comunica com o intestino. E, por exemplo, no estresse crônico, que a gente tem uma superativação do nosso sistema nervoso simpático e uma inibição do nosso sistema parasimpático, objetivamente a gente tem uma inibição do nosso nervo vago, que a gente pode contrapor, por exemplo, com respiração, com meditação, que vai justamente buscar ativar o tônus parasimpático. E esse tônus, nessa atividade parasimpática do nervo vago, ela é muito importante porque ela inibe inflamação e inibe, né, tende a diminuir permeabilidade intestinal. E a gente perde isso no estresse crônico. Além disso, como eu disse, existe uma série de vias indiretas de comunicação entre o intestino e o cérebro, principalmente relacionados a ou partículas liberadas pela flora intestinal ou substâncias produzidas pela flora intestinal. E são substâncias de diferentes naturezas. Nós temos as partículas intestinais, né, que podem até atuar como toxinas e que vão se ligar a diferentes receptores de células imunes no nosso corpo. A flora intestinal, ela metaboliza substâncias liberadas pelo nosso corpo, né, o intestino, como os ácidos biliares primários e os hormônios
às vezes transformando hormônios inativados em hormônios ativos e transformando ácidos biliares primários e ácidos biliares secundários. Isso hoje se sabe que é muito importante na gênese de alguns tipos de câncer, principalmente câncer gastrointestinal e câncer de mama. E também a flora intestinal ela pode transformar vários nutrientes da dieta em substâncias ativas no nosso corpo. E o mecanismo mais bem estudado e que é muito importante, tanto para a saúde cerebral como saúde física, de todas essas vias, é esse daqui, são os chamados ácidos graxos de cadeia curta, que nós vamos discutir um pouquinho melhor, mas que basicamente são ácidos graxos, então são gorduras de cadeia curta, mas que são produzidos a partir da fermentação de fibras, né, da nossa dieta, ou seja, a partir de fibras que estão muito presentes nas plantas. As bactérias intestinais, elas podem produzir, né, não apenas as bactérias são as mais estudadas, mas os micro-organismos da flora intestinal eles podem produzir uma infinidade de substâncias que vão se ligar a inúmeros, dezenas ou centenas de receptores em todo o nosso corpo, modulando, aqui no caso dessa figura, o exemplo é modulando sensibilidade dolorosa, nocicepção, mas modulando imunidade, modulando apoptose, proliferação celular, regulação, né, expressão de genes, regulação epigenética. Então, as substâncias produzidas da flora intestinal elas têm um impacto muito profundo no nosso corpo e no nosso cérebro que a gente só está começando a conhecer. Né? Eu diria que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a gente ainda não entende nada, né, ainda desse sistema. A gente entende muito pouco, porque ele é um sistema extremamente amplo e complexo e com impacto muito maior do que a gente supõe na nossa fisiologia. Mas voltando às fibras, né? Então, as fibras, o que são fibras? Fibras são carboidratos complexos que o nosso corpo não consegue digerir, mas as bactérias da nossa flora intestinal conseguem digerir, e as bactérias do nosso flora intestinal, elas fazem um verdadeiro milagre da bioquímica, que é transformar carboidrato em gordura. Gordura de cadeia curta. São três principais essas gorduras, o acetato, o propionato e o butirato. O butirato nós vamos ver que ele é o mais importante de todos, que tem vários efeitos importantes no próprio intestino, no corpo e no cérebro. Primeiro, essas gorduras elas são as principais fontes de nutrição das células intestinais e das células do fígado. Então, quem tem uma dieta pobre em fibras, quem não come planta, então, você, na verdade, o seu intestino, o seu fígado vive em sofrimento, vive inflamado porque você não nutre eles. Essas substâncias também regulam a produção de serotonina no trato digestivo. A serotonina, a despeito que as pessoas pensam, né? Então, primeiro, é verdade, né, que 90%, 95% da serotonina do corpo é produzida no intestino, mas assim, a serotonina não vai para o cérebro. A serotonina é um neurotransmissor que tem várias funções no nosso corpo, ela é fundamental para a motilidade intestinal, reflexo de vômito e coagulação. Então, assim, essa serotonina produzida no intestino, ela fica, na verdade, no intestino e no corpo, né? E um desses ácidos graxos, o butirato, ele é muito importante porque ele regula a permeabilidade tanto da barreira intestinal como de uma estrutura muito importante do cérebro, que é a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção do cérebro que regula tudo que passa do sangue para dentro do sistema nervoso e é fundamental para a neuroproteção e para a regulação da fisiologia cerebral. Né? Além disso, o butirato ele atua em células imunes, ele vai ter um efeito anti-inflamatório no corpo e no cérebro. O butirato ele é produzido apenas por parte da nossa flora intestinal. Estudos populacionais estimam que apenas 25% das bactérias na nossa flora intestinal são capazes de produzir butirato. E essas bactérias que são produtoras de butirato, como que a gente estimula o crescimento delas? Comendo fibras. Por quê? Porque elas gostam justamente de se alimentar desse substrato dos quais elas produzem, né, essas substâncias benéficas. Então, pessoas que têm uma alimentação pobre em fibra, elas naturalmente vão ter poucas bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta de butirato na sua flora intestinal, e que quem é profissional da saúde tem alguns e estiver começando a estudar essa área, existem alguns nomes que são muito importantes, né, que são as famílias produtoras de butirato, né, as grandes famílias como Inococcai, que é o Clostridium 4 e a família Lactobacillus. Isso é um dado técnico para quem estiver começando a navegar nessa literatura, né, alguma espécie de bactérias muito importantes nesse sentido, Facerium bacterium praunice,
cuja a deficiência já foi extensivamente documentada em transtornos mentais graves na depressão, também rosebúria, coprococcus, né, alguns exemplos aí de grandes produtores, bactérias produtoras de butirato. E aqui eu trouxe esse slide só para mostrar que a gente tem diferentes tipos de fibras, né, que estão presentes em diferentes tipos de alimentos, principalmente plantas, mas também fungos, né? Os fungos não são mais do reino das plantas, mas os fungos também, né? Os cogumelos também têm fibras. E aqui é importante lembrar que, assim como nós temos as nossas preferências alimentares, a nossa flora intestinal, os micro-organismos da nossa flora intestinal também têm suas preferências alimentares. E quando a gente tem uma dieta muito repetitiva, mesmo que ela seja uma dieta supostamente saudável, só de salada, por exemplo, mas se a gente come a mesma coisa todo dia, isso vai se refletir numa baixa diversidade de flora intestinal. Por quê? Porque você está sempre ingerindo o mesmo tipo de alimento que vai estimular o mesmo tipo de bactéria a subsistir lá no seu trato intestinal. Ocorre que a diversidade da flora intestinal ela é fundamental, né, para uma imunidade adequada. E quando a gente tem uma baixa diversidade de flora intestinal, que está relacionada a uma dieta muito repetitiva, monótona, independente do que seja, né, mesmo que seja algo supostamente saudável, isso também vai gerar repercussões negativas no nosso corpo, né? O butirato, em particular, né, a gente sempre destaca ele, então, além de tudo, né, que eu já falei, de nutrir as células intestinais do fígado, de reduzir a permeabilidade intestinal e da barreira hematocefálica, ele estimula a produção de hormônios intestinais que vão atuar no cérebro, influenciando saciedade, cognição e humor. Tem esse papel imunomodulador com efeito predominantemente anti-inflamatório, e ele também é um grande regulador de processos celulares, de transcrição de genes. Então, não é de surpreender que os ácidos graxos de cadeia curta, mas particularmente o butirato, eles têm um efeito antiproliferativo, anticâncer muito importante, extensivamente documentado. Então, a gente está falando de uma substância que o butirato, ele quando presente, ele tem propriedades neuroprotetoras, antidepressivas, pró-cognitivas e anticancerígenas, além do que ele por si só, o butirato, se demonstrou que ele facilita a quimioterapia. E quando você tem baixos níveis de butirato no corpo, você tem maior resistência do câncer à quimioterapia. Então, a gente está falando de uma única substância produzida a partir, né, de fibras da nossa dieta. Então, vejam só como a gente tem um fator totalmente relacionado à nossa alimentação e que está associado a diferentes doenças graves muito prevalentes na população hoje. E isso mediado pelo eixo intestino-cérebro. E aí muitas pessoas perguntam, mas o que é uma flora intestinal ideal? O que é uma microbiota ideal? Né? É importante notar que a microbiota ela sofre influência de vários fatores, inclusive geografia, genética por etnia, padrão de dieta. E o que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma flora intestinal, mas que é composta por diferentes espécies, porque você tem diferentes espécies que produzem substâncias saudáveis como o butirato. Então, você nunca vai ter uma única assinatura, né, uma assinatura microbiológica de uma flora intestinal ideal. Mas hoje, alguns padrões, né, algumas características dessa flora, que não estão relacionados a espécies específicas, mas a alguns padrões específicos, são características que são reconhecidamente importantes. Essa flora ela tem que ser diversa, uma grande diversidade, incluindo uma abundância favorável de bactérias produtoras de butirato. E essa grande diversidade e essa abundância favorável de bactérias produtoras de butirato, além de ter um efeito positivo na imunidade e em vários processos, né, de proteção do nosso corpo, vai conferir essa flora intestinal também uma capacidade de resistência e resiliência, ou seja, nessa flora intestinal ela tem que ser capaz de suportar um distúrbio, um insulto, como, por exemplo, uma infecção, uma intoxicação alimentar, uma infecção intestinal, ou você usar um antibiótico que vai dar uma detonada na flora intestinal. Então, essa flora tem que ser capaz de resistir esse insulto, retornando à sua composição inicial passado esse insulto. Então, essas são as características de uma microbiota intestinal desejável. A gente sabe hoje, né, que a microbiota intestinal ela causa profunda influência sobre a produção e liberação de neurotransmissores,
São várias as vias, eu não vou me aprofundar, mas eu vou trazer aqui apenas um exemplo recente de alguns estudos publicados recentemente por um grupo, tanto na Nature como na Science, mostrando que a motivação para o exercício é modulado por endocannabinoides produzidos pela flora intestinal e a ação desses endocannabinoides nos receptores canabinoides do intestino, que vai remotamente influenciar a liberação de dopamina na nossa região de recompensa no cérebro. E os autores, eles provaram isso, né? Essa figura ela é errada, porque, na verdade, isso é um modelo animal. Isso ainda não foi demonstrado em humanos, e é evidente que a gente tem que tomar cuidado quando a gente translaciona fenômenos observados em animais e em humanos, mas o princípio que esses resultados sugerem é muito curioso, porque eles mostram que se você dá antibiótico para um ratinho que produz bons endocannabinoides, esse ratinho perde a vontade de se exercitar, de se movimentar. Ao mesmo tempo, se você cria um probiótico que produz os mesmos endocannabinoides e dá para o ratinho, esse ratinho começa a se movimentar mais, começa a girar mais na rodinha, né? Então, que aparentemente, né, faz várias intervenções, né? Esses estudos, eles dão bloqueadores de receptores canabinoides, dão bloqueadores dopaminérgicos para provar por A mais B que a motivação para se exercitar ela é modulada pela produção de endocannabinoides pela microbiota intestinal, né? Apenas um exemplo de um comportamento complexo, mas que tudo indica que o eixo intestino no cérebro acaba tendo uma participação fundamental. Aqui eu trouxe esse estudo, né, que é uma outra implicação prática, agora em humanos, tá? Mas para mostrar que a intensidade da nossa reação ao estresse, da nossa resposta ao estresse, ela é modulada pela nossa flora intestinal, né? Encurtando uma história muito longa desse estudo, a nossa flora intestinal ela prediz a intensidade, ela está associada à intensidade da resposta ao estresse em alguns paradigmas comportamentais, e uma flora intestinal mais próxima daquela que é observada em pacientes com depressão está associada a uma maior desregulação da resposta ao estresse, ou respostas ao estresse mais exageradas. E aí, a gente tem alguns fatores que modulam, né, que influenciam a nossa flora intestinal, né? O principal fator modificável que modula, que influencia a nossa flora intestinal é a nossa alimentação. Mas a ansiedade e o estresse também influenciam, assim como o sono, atividade física, genética e, claro, uso de medicamentos, inclusive os não antibióticos. Mas vamos inicialmente falar da alimentação, né, que é muito importante, inclusive, porque a progressão da nossa alimentação na infância, do aleitamento materno, depois para a introdução de alimentos progressivamente mais sólidos, ela é fundamental, né, para o desenvolvimento, o amadurecimento da flora intestinal, e vários estudos hoje, né, a gente tem estudos aí que vêm seguindo, né, recém-nascidos aí por anos, e vem colhendo dados tanto, né, da alimentação dessas crianças, da microbiota intestinal e parâmetros de imunidade, e você tem claramente um paralelo entre a progressão da alimentação, o desenvolvimento da microbiota intestinal, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da imunidade, né? Então, a microbiota intestinal é um mediador fundamental desses processos. E hoje é amplamente reconhecido que a alimentação ela é um protagonista na gênese de vários transtornos mentais graves, porque a alimentação ela influencia a microbiota intestinal e hoje o que é chamado, né, do microbioma intestinal, ou seja, toda a produção de metabólitos, né, de substâncias por essa microbiota, que vai modular o conectoma intestinal, que é a rede de conexões neurais do intestino, que por sua vez está conectada direta e indiretamente com o conectoma cerebral. E hoje, né, vocês sabem, é muito estudado, né, o papel de padrões alimentares em relação tanto ao risco, né, como melhora de ansiedade e depressão, e é um consenso de que a gente tem esse paradigma, né, esse arquétipo da dieta mediterrânea como sendo o padrão alimentar mais saudável para o cérebro e também para o corpo, porque está associado a menor incidência de doenças cardiovasculares, menor incidência de síndrome metabólica, menor incidência de câncer, menor incidência de depressão, menor incidência de demências. Mas como a gente faz se a gente não está no Mediterrâneo? E a gente não está no Mediterrâneo. É importante a gente entender os princípios
nutricionais desse padrão de dieta mediterrânea para a gente poder aplicar eles, adaptar eles à nossa realidade. Lembrando também que a dieta mediterrânea não é só os tipos de alimento, mas é um estilo de vida, de você cultivar, de você valorizar o produto local, de você fazer as refeições em grupo, em família, de você sentar à mesa junto. Então, tem todo o aspecto afetivo, social, mas eu gostaria de enfatizar muito essa questão do produto local, do não industrializado, principalmente do não ultraprocessado, né? Diferentes tipos de processamento de alimentos dentro do que a gente chama de alimentos industrializados. Mas, basicamente, a dieta mediterrânea, ela valoriza muito os alimentos frescos ou minimamente processados. É uma dieta muito rica em tudo que vem de plantas, né? Incluindo verduras, legumes, os cogumelos são plantas, mas estão aí, né? Primos, grãos, castanhas, frutas, particularmente as de casca vermelho roxa, azeite de oliva e, né, as proteínas animais, quando presentes, principalmente frango, ovo, peixe, frutos do mar, e um consumo apenas esporádico de carne vermelha e alimentos ultraprocessados, margarina, fritura e doces. Ou seja, né, nutricionalmente é uma dieta, em termos técnicos, rica em fibra, micronutrientes, compostos bioativos, gorduras mono e poliinsaturadas, principalmente os ômega 3, que vai levar uma menor carga ácida, menor índice inflamatório. E a gente tem estudos de diferentes naturezas, estudos populacionais, estudos de corte, estudos de intervenção, mostrando que esse padrão alimentar está associado tanto à prevenção quanto à melhora de humor, cognição e sono por diferentes mecanismos. E não é de surpreender que quando a gente pega o impacto de diferentes tipos de padrões alimentares na nossa flora intestinal, a dieta mediterrânea é a dieta mais saudável também para a nossa flora intestinal, né? Ela estimula a produção de ácido graxo de cadeia curta, de muco, ela mantém a barreira intestinal, a barreira hematocefálica, estimula, né, o crescimento de uma flora intestinal saudável e inibe o crescimento de uma flora mais inflamatória. Aqui eu trouxe essa figura, aqui é uma figura mais técnica, mas para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, para mostrar que o consumo de proteína animal, ela vai gerar a produção de uma substância pela flora intestinal, que é a trimetilamida, que vira no fígado óxido de trimetilamida. Os laboratórios em São Paulo já estão dosando essa substância. Ela é muito importante porque ela é um fator pró-aterogênico maior do que o colesterol. Fleuridose, grupo DASA, dose, eu tenho um pedido de rotina para os meus pacientes, porque é muito legal até para motivar os pacientes a mudança de hábito de vida, né? Porque isso daqui, o TMAL, né, no sangue, ele está totalmente relacionado ao excesso de consumo de proteína animal e deficiência de fibra na dieta. Quando a gente tem um paciente com TMAL aumentado, a gente tem que estimular, né, reduzir proteína animal e aumentar aporte de fibra, mesmo que seja através de prescrição de fibras prebióticas no início. E aí, quando a gente vê o impacto dos dois tipos, né, da ingesta dos dois diferentes tipos de proteína, da proteína vegetal e da proteína animal, na nossa flora intestinal e na produção de substâncias maléficas ou benéficas, a gente vê que os efeitos são diametralmente opostos, porque a proteína vegetal, ela está sempre associada a fibras. A proteína vegetal, então, ela vai estimular então, a ingesta de fontes proteicas de plantas vai estimular a produção de ácido graxo de cadeia curta com butirato, que vai manter a barreira intestinal, vai manter as células intestinais do fígado, barreira hematocefálica e diminuir a inflamação sistêmica. Enquanto a proteína animal, ela acaba inibindo, né, o crescimento de flora produtora de ácidos graxos de cadeia curta com butirato e vai estimular a produção de óxido de trimetilamina, o TMAL, no intestino, que é um fator pró-aterogênico. Estresse crônico. Estresse crônico é um outro fator que impacta fundamentalmente a microbiota intestinal. A gente sabe que no estresse crônico existe uma alteração tanto do nosso sistema nervoso autonômico quanto do sistema endocannabinoide, que vai, por si só, levar a uma mudança no equilíbrio fisiológico intestinal, então uma redução de motilidade intestinal, diminuição de secreção de muco, fluidos e secreções digestivas, que vai, por si só, alterar todo o pH do lume intestinal, aumento de permeabilidade intestinal, e vários estudos, tanto em animais como em populações já humanas, mostram que o estresse crônico, independente da alimentação, ele impacta negativamente a flora intestinal,
reduzindo a abundância de bactérias benéficas, como aquelas produtoras de butirato. Esse é um estudo publicado recentemente, ele ainda está em press, na verdade, é um estudo que pegou as 150 pessoas da população de diferentes etnias e avaliou, né, um paradigma de discriminação social, né, um estudo norte-americano que avaliou, né, o quanto, né, quais dessas pessoas tinham uma vivência ou se sentiam discriminados, e o que eles viram é que a vivência de discriminação social por si só altera a microbiota intestinal negativamente, né, reduzindo a produção de ácido graxo de cadeia curta, levando a um superestímulo inflamatório, o que por si só se correlaciona com várias medidas de conectividade cerebral associadas a maior resposta ao estresse. Né? Então, vocês veem que esse conhecimento ele já não está mais só restrito a modelos animais, a gente já está conseguindo translacionar isso para populações humanas. E esse é um estudo muito interessante, recentemente publicado, apesar que é um único estudo, mas um estudo interessante, que ele pegou um grupo de monges tibetanos, um estudo realizado no Tibete, né? E o critério de inclusão eram monges que praticavam, né, meditação Samanto Vipassana. Plínio pode depois explicar melhor, eu não sou tão versado nessas meditações, mas há pelo menos 3 anos, né, 2 horas por dia, há pelo menos 3 anos, por 3 a 30 anos, e comparou, né, o padrão de flora intestinal deles com vizinhos, com populações, com pessoas residentes em povoados vizinhos que tinham pareados por fatores sociodemográficos, mas também que tinham o mesmo padrão alimentar. E o que esse estudo viu é que só a prática, né, de longo prazo de meditação tibetana por si só, independente da alimentação, já tem um efeito positivo na diversidade intestinal e na composição da flora intestinal. Existem outros fatores que também influenciam a microbiota intestinal, como eu disse, o sono. Existe uma relação cíclica, né, um ciclo vicioso entre a flora intestinal e o sono, em que, né, um desequilíbrio de flora intestinal e um aumento de estímulo inflamatório altera a arquitetura do sono, ao mesmo tempo que um sono alterado não reparador impacta negativamente a flora intestinal. Então, você tem um ciclo vicioso que se retroalimenta, né, levando a uma piora da flora intestinal, piora do humor e piora de inflamação, né? E não é à toa que a gente vê nesses pacientes com inflamação crônica, né, também aumento de depressão, de distúrbios cognitivos, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, etc. A atividade física é um fator que, isoladamente por si só, né, tem uma influência positiva na flora intestinal. Então, alguns estudos já demonstraram que existe uma relação, inclusive, dose e resposta entre a intensidade da atividade física e um impacto positivo na nossa flora intestinal. Então, essa é uma outra forma da gente, né, modular positivamente nossa flora intestinal. E existem fatores genéticos também que influenciam a nossa flora intestinal, e inclusive estudos de gêmeos monozigóticos, né, criados em ambientes separados para avaliar essa concordância, avaliar essa relação. O que a gente sabe é que alguns desses genes influenciam a microbiota intestinal, né, através do comportamento, influenciando, por exemplo, preferência alimentar ou influenciando digestão, mas outros, na verdade, influenciam porque o nosso sistema imune ele também é um grande leão de chácara de que tipo de micro-organismo ele permite subsistir no nosso corpo. Né? Tem pessoas que têm frieira a vida inteira. Eu, por exemplo, mês sim, mês não, eu tenho que passar remédio para frieira. Minha esposa, que está comigo há mais de 20 anos, nunca teve frieira na vida. Então, meu sistema imune, por alguma coisa, mas ele gosta dos fungos. A minha esposa já não gosta dos fungos, deixa os fungos entrarem no corpo dela. Enfim, né, um exemplo prático de como, na verdade, o nosso sistema imune, ele também seleciona que tipo de micro-organismo ele deixa viver no nosso corpo. Isso também é um fator que influencia para o bem e para o mal, porque hoje a gente sabe que existe uma sobreposição genética, né, entre condições metabólicas, transtornos mentais e doenças gastrointestinais autoimunes, que é mediada por variantes genéticas que influenciam a imunidade. Quando a gente pensa nos padrões de microbiota, então eu sou psiquiatra, tenho que puxar um pouco a sardinha para o lado da saúde mental, né, os padrões de microbiota intestinal nos transtornos mentais, né, é importante uma reflexão
de quais desses fatores, né, que influenciam o microbiota intestinal que estão impactados nos transtornos mentais. E são todos, né? Então, pacientes com transtornos mentais, isso também está amplamente documentado, eles se alimentam mal, eles têm uma alimentação péssima, por várias razões. São pacientes cronicamente estressados, evidentemente, a ansiedade e estresse crônico estão presentes, inespecificamente todos são resultado, né, de sofrimento mental, desencadeado por qualquer transtorno mental, inespecificamente. A maioria tem insônia crônica, dorme mal, a maioria é sedentária, e a gente sabe que existem sobreposição de fatores de risco genético, e são pacientes frequentemente polimedicados, ou seja, uma tragédia. Então, é evidente que a flora intestinal nos nossos pacientes psiquiátricos ele é uma tragédia, né? Então, é um ciclo vicioso, né? Porque, né, existem alguns padrões, né, algumas alterações de flora intestinal que foram documentadas em todos os transtornos mentais graves, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e autismo, que é basicamente redução nas taxas de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta e butirato e aumento, né, de populações que a gente chama de bactérias inflamatórias, são essas bactérias gram-negativas, cujo fragmento dessas bactérias faz um estímulo excessivo no nosso sistema imune, levando a um estado pró-inflamatório. É interessante notar que os mesmos padrões de alteração de flora intestinal eles são documentados no intestino irritável, na fibromialgia e também alguns tipos de câncer. Que é só para mostrar o mesmo padrão também observado no autismo, e que também, né, em diferentes transtornos mentais graves foi documentado marcadores de aumento de permeabilidade intestinal. E o que fazer? Né? Quer dizer, o que a gente faz com esse conhecimento? Né? Então, assim, é só para a gente fazer uma masturbação mental ou dá para a gente usar esse conhecimento do intestino cérebro, né, para também melhorar os cuidados com os nossos pacientes? Eu acho que um grande trunfo que para mim não é banal desse conhecimento é que a maior compreensão do eixo intestino-cérebro e as suas repercussões para a saúde reforça a importância do estilo de vida, dos hábitos de vida. Então, hoje, a melhor forma da gente modular positivamente a nossa microbiota intestinal e que vai se refletir em melhora de depressão, melhora de estresse, redução de síndrome metabólica, redução de risco cardiovascular e redução de risco de câncer e demência, é alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, práticas mente-corpo. Hoje é muito falado, muito debatido prebiótico, probiótico, posbiótico. Eu, na verdade, não é que eu não gosto de probiótico, mas eu acho que hoje existe uma promoção, uma banalização irresponsável dos probióticos. Tá? Existem estudos, se fala muito de probiótico para depressão, existem estudos, são estudos com várias limitações metodológicas, e o que eu posso dizer para vocês, eu que estou estudando esse assunto há muitos anos, é que a gente ainda está começando a entender as relações ecológicas entre os diferentes micro-organismos da flora intestinal. Então, probióticos são micro-organismos vivos que eles são engenheiros ambientais. Você quer jogar um micro-organismo vivo no seu trato intestinal para ele fazer alguma coisa. O que a gente não sabe o que é ainda, porque a gente ainda está começando a entender as relações ecológicas. E aí tem um outro abordagem que muitas pessoas ainda não conhecem ou podem achar exóticas, que é o transplante de microbiota fecal. O transplante de microbiota fecal, eu acredito que ele esteja trazendo resultados positivos mais rapidamente do que os probióticos. Por quê? Porque o transplante de microbiota fecal, a gente assume que a gente não sabe como aquilo se comporta, mas que aquilo é uma caixa preta. Então, você quer desenvolver um transplante de microbiota fecal para a obesidade, você pega um grupo de indivíduos que não engordam por ruindade, aquela pessoa que come X-bacon todo dia, vai, né, assim, donut todo dia, sabe aquele amigo que é magro de runheza, assim, que você não sabe, engorda? Aí você você isola a microbiota dele, você não entende como aquilo funciona, mas você transplanta para um obeso e o obeso emagrece. E a mesma coisa estão se fazendo com transtornos mentais. Aí a evolução disso são os Live Biotherapeutic Products. O que são os Live Biotherapeutic Products? São os transplantes fecais que foram escalados e encapsulados. Você fez um estudo de transplante fecal que você mostrou que é eficaz positivo, você vai entender aquele padrão de flora que tem lá e você vai começar a produzir de forma encapsulada em escala. Isso tem um só Live Biotherapeutic Product aprovado no mundo,
que eu esqueci o nome, mas ele é aprovado para infecção por Clostridium resistente, foi aprovado ano passado nos Estados Unidos. Então, eu acho, na minha opinião, que estudo muito isso, o transplante de microbiota fecal e os Live Biotherapeutic Products, assim como tratamentos efetivos para condições graves, depressão, câncer, bipolaridade, eu acho que eles estão muito mais próximos da nossa realidade do que os probióticos, porque, por exemplo, isso aqui é um estudo que acabou de sair, né? Uma relação, né? Uma alteração na relação entre os reinos de bactéria e fungo na microbiota intestinal de crianças e adolescentes com depressão. Assim, a gente estuda muito bactéria, mas a microbiota intestinal é muito mais. Tem o micobioma, que é o bioma dos fungos, tem vários outros micro-organismos arqueias que a gente ainda não entende como eles reagem. Então, essa ideia de um probiótico que vai fazer um efeito milagroso, né? Eu acho que assim, eu não sou contra probióticos, existem probióticos que são eficazes, principalmente para infecções, né? São aprovados, inclusive, para as infecções, mas eu acho que a semelhança, quando a gente descobriu os psicotrópicos antidepressivos lá nos anos 50, eu acho que a gente nem sabe direito como os probióticos agem, porque a gente não sabe como esses organismos ainda se relacionam do ponto de vista ecológico, entendem? Né? Então, assim, muita gente está vendendo o terreno no céu, a gente precisa, né, ter um pouco de humildade diante de um conhecimento que é tão profundo e tão complexo. E, ao mesmo tempo, é isso, a gente tem relato de caso de cura de bipolaridade grave, tipo 1, com transplante de microbiota fecal. Né? No caso desse relato de caso, a paciente está estável, quando eles publicaram esse relato, há 6 meses sem medicamento após transplante de microbiota fecal. Mas, de novo, o que a gente tem para pronta aplicação? Estilo de vida. Estilo de vida, e aí eu fiquei muito feliz que publicaram recentemente 2 associações interessantes, diretrizes para intervenções de estilo de vida no tratamento da depressão, e que você tem muita evidência. Então, é atividade física, é parar de fumar, fumo álcool, detona flora intestinal, nem pude falar disso, mindfulness, meditação, práticas mente-corpo, alimentação, buscar um sono de qualidade, né, higiene do sono. Então, hábito de vida, hábito de vida. É isso que a gente tem de primeira linha hoje para tratar através do eixo intestino-cérebro. Então, finalizando, né, em resumo, o eixo microbiota intestino-cérebro se caracteriza por essa comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal e o cérebro, mediada por diferentes órgãos e complexas vias de sinalização. E hoje se fala muito desses distúrbios do eixo intestino-cérebro, né? E muitas pessoas se perguntam, mas o que é causa, o que é consequência? Na verdade, é infrutífero pensar em causa e consequência. Os sistemas complexos, eles giram, eles se modificam em conjunto. Você não consegue estabelecer relações lineares de causa e efeito, né? Você tem vários ciclos viciosos que se retroalimentam e você precisa atuar em diferentes frentes. Vai se mexer, vai se alimentar melhor, vai meditar, vai se cuidar. Acho que essa é a mensagem, porque ele é fortemente influenciado pela dieta e outros hábitos de vida, né? Existe um ciclo vicioso nos nossos pacientes, todos os pacientes, com depressão, com câncer, com síndrome metabólica, doença cardiovascular, entre os hábitos de vida, as alterações do eixo intestino-cérebro e o comportamento que vão, muitas vezes, potencializar a genética e a epigenética do indivíduo na direção ou de um estado de saúde ou de adoecimento, né? E temos marcadores claros, né, de adoecimento com a redução, né, nas bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, e aumento de bactérias pró-inflamatórias, que são inespecíficas, né, de diferentes transtornos mentais graves e condições de saúde frequentes na população, mas entendendo isso, a gente já sabe como melhorar isso, hábito de vida. Então, pessoal, era isso que eu tinha, enfim, para falar. Espero que, enfim, não tenha complicado demais o assunto, né? Espero que eu tenha conseguido transmitir alguns conceitos. Eu acho que temos um tempinho aí para um bate-papo, Plínio. Plínio, acho que eu não estou te ouvindo. Será que agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Tá, então tá bom. Então, queria te agradecer pela aula muito impressionante, né, como conteúdo. Certamente essa é uma aula para a gente assistir depois da gravação umas 20 vezes, né,
pela quantidade de informação. Eu só quero fazer um comentário para a gente abrir depois para as perguntas das pessoas, né? O que é muito importante no que você fala, na minha opinião, Marcos, é que você está sempre chamando para a seguinte coisa: não vamos pensar só em microbiota, não vamos pensar só em intestino-cérebro, vamos pensar no estilo de vida, vamos pensar na coisa como um todo. Não é só a alimentação mediterrânea, não é só comer pimentão, tomate, etc., né? Como é que você come? Você come com as pessoas. Você está sempre traçando de uma maneira ou outra, está sempre convidando as pessoas para olhar esse conhecimento gigantesco, né, sobre um aspecto da nossa Constituição, mas você está sempre colocando isso na coisa toda. É isso que a gente precisa fazer sempre, né? Esse sempre foi o grande pecado da medicina, a gente mergulhar no microscópio, né? A gente tem que ter do lado, no outro braço, o telescópio também, né? A gente olhar o pequeno, ver todo esse conhecimento impressionante que você trouxe para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, lembrar que isso está ligado a uma coisa global, né? Aí que está aí que o saber, né, que está disponível para a gente, se torna efetivo na nossa vida como seres humanos ou como profissionais de saúde também, né? Então, por enquanto, da minha parte, super obrigado pela apresentação maravilhosa. Vamos ver o que as pessoas gostariam de comentar ou perguntar. Obrigado, Pino. É isso mesmo, faz todo sentido para mim. É legal ouvir de você, porque me ajuda a estruturar, mas é isso, eu acredito plenamente nisso. Eu vi que tem aqui no chat, né, algumas perguntas. Posso ler os do chat? Claro. O Belmiro, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui anterior, não? Acho que o Belmiro perguntou se existem estudos demonstrando a relação do benefício do eixo intestino-cérebro em pacientes com abstinência alcoólica ou alguma outra substância. Olha, Belmiro, eu desconheço estudos em pacientes com abstinência alcoólica, mas também não procurei ativamente, fiquei curioso, vou até procurar. O que eu posso dizer é que tanto o tabaco como o álcool são disruptores de flora intestinal. É claro que principalmente em excesso. Os compostos bioativos ou fitoquímicos presentes nas plantas, inclusive no vinho, como o resveratrol, polifenóis, eles tendem a ter um efeito prebiótico positivo na flora intestinal, né? Mas quando a gente pega eu sou um fã de vinho, mas a real é assim, quer dizer, eu adoro vinho, quer dizer, eu não sou um fã, eu adoro vinho, né? Mas eu mesmo reconheço hoje que você bater lá um açaí, você vai ter muito mais composto bioativo, né, e sem o efeito deletério do álcool, né? Então, assim, você consegue muito mais composto bioativo do que tem no vinho, por exemplo, né? Só tomando um suco de fruta não adoçado, um suco de fruta natural, né? Então, né, apesar do vinho, por exemplo, ter alguns compostos bioativos, né, você consegue esses compostos de outra forma e o álcool em si vai ter um efeito muito negativo na flora intestinal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, como falar do Parkinson intestino? A Teresa perguntou. De fato, assim, em doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, Alzheimer, já tem alguns estudos mostrando alteração aí de parâmetros, de sinalização dentro do eixo intestino-cérebro. Na minha opinião, ainda assim, os estudos não são tantos e tão grandes que, a ponto de a gente conseguir, né, ainda identificar assinaturas, mas assim, a redução de bactérias produtoras de ácido graxo cadeia curta e o aumento de bactérias que são potencialmente inflamatórias, elas estão presentes inespecificamente em todas essas condições de saúde. Então, são inespecíficas, mas estão presentes e devem contribuir para a neuroinflamação e para a neurodegeneração, né, de alguma forma. A Baranes está perguntando sobre esses tratamentos de modulação intestinal como cura de todos os males. Pois é, eu também acho que existe uma banalização nesse assunto, né? Tem cursos hoje de modulação intestinal que fala dá probiótico para isso, para aquilo. Eu acho que existem alguns exames e parâmetros que nos ajudam a guiar algumas intervenções. Eu dei o exemplo do óxido de trimetilamino temal, né, que está presente aí já, os laboratórios aqui em São Paulo. Os convênios não cobrem, não faz parte do rol de procedimentos da ANS. Eu acho que está custando uns R$ 350, mas é um instrumento que eu tenho achado interessante para motivar os pacientes a mudar hábito de vida, porque você mostra o estudo, ó, isso aqui está associado a infarto, a derrame, né? E assim, sei que é um recurso que pode parecer às vezes agressivo, mas às vezes alguns resultados de exame para alguns pacientes que têm uma resistência a mudar hábito, eu sinto que tem um efeito
terapêutico. Agora, voltando à pergunta da Blaranes, eu acho que, principalmente quando se preconiza muito probiótico para depressão, e aí eu já acho que tem uma, né, uma banalização. Acho que, claro, quando você tem, por exemplo, um paciente que tem depressão, intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal, vamos ver o que tem de estudo de probióticos para essas condições. Mas a forma como está se propondo probiótico como um tratamento para depressão por si só, eu não acho que tem evidência, né, de benefício. Eu, particularmente, acredito muito mais em você fornecer prebiótico em alguém, temporariamente, alguém que tem uma alimentação muito inadequada até essa pessoa conseguir mudar hábito, do que fornecer probiótico. Deixa eu ver. Fernanda Pedrosa perguntou: poderia falar brevemente da relação entre o intestino, cérebro no TEA? Então, Fernanda, tudo indica que no TEA, né, assim, ainda é uma dúvida o quanto a genética influencia a microbiota intestinal, ou quanto, na verdade, o comportamento do TEA leva secundariamente a uma alteração. Por quê? Os indivíduos com TEA, eles são seletivos em relação à alimentação, e o maior estudo de microbiota em pacientes com TEA, o que eles chegaram à conclusão é que, na verdade, os indivíduos com TEA, eles têm uma microbiota com uma baixa diversidade e baixa abundância de bactérias benéficas, mas porque, pela própria seletividade comportamental, seletividade alimentar, eles acabam tendo uma dieta muito monótona, repetitiva e restrita, né? Então, a princípio, né, o eixo intestino-cérebro no TEA, ou pelo menos, de novo, TEA, assim como todos os transtornos mentais graves, eles são síndromes, né? Eles não são uma doença que tem uma causa única, tem várias possíveis causas, mas tudo indica que, na média, no TEA, o eixo intestino-cérebro ele atua mais como um agravante, né, a partir de um hábito de seletividade alimentar, do que um fator primário. Mas é isso que os estudos recentes têm tendido a apontar. Priscila Rocco, minha amiga, legal que você está aí. Priscila perguntou se tem alguma referência sobre a ação do lixo na microbiota. Certamente tem, eu realmente não lembro do efeito específico do lixo na microbiota, mas certamente tem. Tem alguns artigos de revisão sobre o efeito dos psicotrópicos na microbiota. Hoje se sabe que os antidepressivos serotonérgicos têm uma ação também antibiótica, que modula a flora intestinal. Ninguém sabe ainda direito se para o bem ou para o mal. Alguns estudos, alguns autores especulam que esse efeito antibiótico dos antidepressivos serotonérgicos, eles até possam contribuir para o efeito antidepressivo, né, deles, mas isso é uma especulação. O lítio certamente tem estudos, só que eu não lembro exatamente o efeito específico do lítio, tá? Mas muito obrigado, pessoal, pelas palavras gentis. Obrigado, Fernando, Maria Fernanda. Ver se tem mais alguma pergunta. Se não, tem mais uma última pergunta, e a Raquel está com a mão levantada. A Camila. Só ela trouxe a confirmação do que tenho visto, o intestino como segundo cérebro. O que a ciência diz? Poxa, eu acho que quando a gente chama o intestino de segundo cérebro, a gente está diminuindo a importância dele. O intestino é ele, e só que porque ele tem muito cocô, a gente, né, não gosta de falar muito dele. Tadinho do intestino. O intestino tem uma, né, ele merece o reconhecimento dele independente do cérebro, né? A gente pensa no intestino apenas como um órgão de digestão, quer dizer, o trato digestivo, né? É que, assim, a palavra gut, em inglês, que a gente traduz como intestino, ela, na verdade, engloba todo o trato digestivo. A gente pensa só como um órgão de gestão e absorção de nutrientes, mas, na verdade, evolutivamente, ele é um sensor do ambiente, e faz todo sentido, evolutivamente, que o cérebro tenha descentralizado funções, e descentralizado funções de uma forma, né, simbiótica com micro-organismos que foram começando a se alojar no nosso corpo, né? E legal. Raquel está com a mão levantada. Quer abrir o microfone, Raquel? Oi, boa tarde, obrigada pela excelente aula. Eu tenho uma dúvida em relação a qual é o tipo de profissional ou médico que poderia ajudar melhor essa relação. São, na verdade, duas perguntas. Qual seria esse profissional? E a segunda pergunta, que há um tempo atrás, já uns 5 ou 6 anos,
eu tive conhecimento de um produto nos Estados Unidos que chama Viome, que eles fazem uma análise através de inteligência artificial com o material fecal e sangue, e aí você tem, não é uma coisa, é o probiótico X para todo mundo, considerando cada pessoa como diferente, então não é o mesmo e a mesma quantidade, e o mesmo probiótico e o mesmo pré-biótico para todo mundo. Olha, Raquel, acho que foi ótimo você ter trazido esse tópico. É algo que, inclusive, eu discuto muito. É assim, hoje, eu sou ainda um part-timer, eu faço um pouco de pesquisa, mas hoje eu sou muito mais um clínico do part-timer do que um pesquisador, apesar de ainda orientar mestrado, doutorado, e todo o meu doutorado, pós-doutorado, foi numa área um pouco diferente, que era, né... Nossa, ela vai entrar no banho e ela tá... Oh, nem... Oi? Acho que alguém abriu o microfone. Bom, o fato é que, apesar de hoje eu ainda não ter eu mesmo feito pesquisas nessa área, estou tentando começar a de pesquisa nessa área, eu tenho um contato com vários pesquisadores do mundo, inclusive o Emerald Mayer, que eu trouxe recentemente para um congresso no Brasil. O Emerald Mayer é o pai do conceito, ele é um alemão que é professor titular de gastroenterologia da UPA, mas ele é um neurocientista, é uma pessoa brilhante, muito interessante, que a gente ficou, posso dizer, amigo. Tanto é que ele topou coeditorar comigo um livro no Brasil sobre eixo intestino-cérebro, e ele tem uma visão que é a mesma que eu tinha, mas me deu um alento ouvir dele, que ele acha que a gente está muito longe de poder afirmar isso, que isso as pessoas estão vendendo terreno no céu, entendeu? De você ter um exame de micro... Assim, quando você entende tecnologicamente nas limitações de você fazer um exame de microbioma, né, de várias limitações técnicas, a precisão e o quão generalizável é aquele resultado, né, e que você ainda não tem um banco, né, de padrão de microbioma mundial que você consiga ter uma referência, né, na verdade, as pessoas estão vendendo terreno no céu. Já recebi, passei no consultório, fiz um exame de microbioma, esse padrão, é engraçado que assim, é o mesmo padrão que eu vejo para outros pacientes, porque o paciente que ela está fazendo de tratamento para depressão vem lá, esse padrão é compatível com depressão, tome tal probiótico. Esse conhecimento não existe, tá? E eu fico chocado, né? Hoje se fala muito de medicina baseada em tendência, né, em contraposição à medicina baseada em evidência. É verdade que a medicina baseada em evidência, né, infelizmente por vieses de financiamento, a gente tem um viés de publicações, um viés de literatura, principalmente da indústria farmacêutica, mas também assim, essa medicina baseada em tendência está levando também assim a empresas oferecerem produtos no mercado sem a adequada validação científica ou reconhecimento por órgãos regulatórios que também estão defasados, né? Os nossos órgãos regulatórios aqui nos Estados Unidos parece que eles não estão conseguindo acompanhar a velocidade de produção de novos conhecimentos. Mas o fato é que as pessoas estão sendo bombardeadas por esse tipo, né, de produtos, ofertas, testes mirabolantes, que você faz o teste e já mandam o polivitamínico ou probiótico para sua casa. Eu acho isso, é isso aí, Raimundo, uma medicina baseada em evidência, adorei. É isso mesmo. Eu acho extremamente temerário, até porque probióticos, eles não são inócuos, tá? Probióticos são micro-organismos vivos, eles podem gerar resistência antibiótica em nível populacional, a maior parte deles produz ácido lático, eles podem produzir acidose metabólica, tem relatos de acidose metabólica induzida por probióticos, eles podem produzir infecção intestinal. Eles têm uma série de possíveis consequências que as pessoas desconhecem, né? Eu acho, por exemplo, um absurdo também probiótico ser vendido assim, né, na prateleira da farmácia sem receita, dado que, de novo, eles não são inócuos, eles têm potencial de efeitos colaterais graves, principalmente em indivíduos imunodeprimidos, pacientes oncológicos. Você pode fazer uma sepsis, pode matar o paciente. Posso fazer um comentário aqui? Talvez seja um comentário final, porque eu estou um pouco preocupado com o tempo das pessoas, né? Claro. Só na poesia do que você está trazendo, né? Um pouco, né? Também tem a medicina baseada em experiência, né? Sim. Tem vários olhares que a gente pode trazer, né? E eu acho que um dos pecados humanos que a gente tem, quando a gente tem muito acesso à informação, e a ciência nos permite isso, é que a gente quer pegar essa informação e já colocá-la dentro de uma coisa operacional, já pôr na nossa vida.
Então, saiu tal coisa, vamos usar, deixa eu ver como é que aplica, já faço um curso, o paciente já toma coisas, né? Sem que o conhecimento, muitas vezes, tenha sido integrado na vida do indivíduo ou mesmo da sociedade, num certo momento, né? Então, nós somos muito apressadinhos, essa aqui é a verdade, né? A gente pega um conhecimento maravilhoso, olha, o que você trouxe de conhecimento hoje aqui, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Nós precisamos de um certo tempo para não sair fazendo coisas que você mencionou esse tempo inteiro, né? Do comprar terreno no céu, né? Para a gente não sair fazendo coisa que ainda não esteja integrada na nossa própria vida. E isso é desumano no sentido de colocar em prática coisas que não estão dentro de nós, né? Isso é um certo lixo social, inclusive, né? Quando a gente toma o tempo para levar para dentro, ter a experiência, isso que é a medicina baseada em experiência, né? Ter experiência nisso, o próprio médico como você, levar isso para a tua própria vida, ter um contato direto, vivo, com todo esse conhecimento, bom, aí quando esse conhecimento for oferecido para o mundo afora, ele tem outra característica, né? Então, acho que isso que é um enfim, dos pecadinhos ou pecadões, né, que a gente comete muitas vezes com a ciência. A gente pega com a mão esquerda e aplica com a mão direita, sem levar para dentro antes de trazer para fora. Mesma coisa vale para a meditação. Não adianta fazer um curso de um mês, né? Pô, você tem que passar alguns anos praticando aquilo para você poder falar daquilo com uma certa verdade. Tem que integrar um pouco o conhecimento, né? Então, esse comentário talvez seja um comentário interessante para a gente aqui. Com certeza, Plínio. Doutor Marcos Zanetti, super obrigado, viu, lindão, de você ter vindo aqui, trazer todo esse conhecimento, que eu sei que certamente pelo menos 20 vezes a gente vai ter que assistir tudo isso de novo, né, para começar a ter contato, né? Se você achar pertinente mandar um pouco de referência para as pessoas lerem, né, você pode mandar para a gente, depois a gente dá um jeito de compartilhar com as pessoas interessadas, tá bom? Legal, mando sim, Plínio, com certeza. E, claro, quem quiser alguma referência específica é só me escrever. Tamo junto e eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar aqui, me sinto honrado, de verdade. E obrigado de novo, lisonjeado pelas palavras aí gentis. Tá bom, querido. Obrigado a todos, obrigado ao Damião que ajudou a gente aqui. Estou vendo pessoas que eu não via fazia tempo, estou feliz. E é isso aí. Veio bastante gente, você vê que foi um assunto que chamou a atenção das pessoas. Assim que sair a gravação, a gente passa para vocês verem mais 20 vezes o que a gente escutou hoje aqui, tá bom? Obrigada, Excelente, muito obrigado. Obrigado, gente. Eu que Maravilhoso, agradeço. muito Abraço. obrigada. Abraço Terezinha, a querido. todos. Obrigado, bom dia. Bom final de semana. Tereza, Tchau. faz tempo que não via. Muito obrigada. Tio Viola. Um bom mês Muito para todo obrigada a mundo. Um todos. abraço, um beijo para todos. Obrigada a todos. Obrigada, doutor Marcos. Namastê! Namastê. Namastê. Obrigada. Plínio, beijo, Magalhães. saudade. Beijo, Raquel. Até breve. Até breve. Obrigada, Plínio. Obrigado a vocês. Foi ótimo estar aqui. A Vivi mandou mensagem, primeira que eu participo ao vivo. Delícia bom. ver você também, Plínio. Faz tempo, Saudades. né, linda? Saudades. Um beijo. Eu ouvi gravado, a primeira vez que eu participo ao vivo. Uma delícia. Tá bom. Beijo. Ao vivo é mais gostoso. Beijo. Leleta vai também. Agora eu vou ver se eu começo a participar mesmo ao vivo. Eu só tinha visto as gravadas. Tá bom. Vou falar para a Vivi mandar sempre. Tchau, então. Tchau, Beijo, querido. Tchau, tchau. Fernando Binhardi, Lelê Franco, tem muita gente querida aqui. Obrigada. Tereze, Vinícius Barbosa, Nelly Solitrenic. Nem consigo ler todo mundo. Silvi Tavares. Grande Tchau, presente. então. Então, aproveita. Até a próxima, gente. Beijo. Até.